encontraram ela no fundo da escada. Ela tava de costas, completamente vestida de jeans e uma blusa. E também tinha um sobretudo colocado cuidadosamente em cima dela. Ela não tinha sido agredida sexualmente, mas o rosto dela mostrava hematomas como se ela tivesse tomado vários socos. Ela também tinha saliva saindo pela boca, que era um sinal muito forte de estrangulamento, principalmente por causa dos hematomas que ela tinha no pescoço. Ela não tava com nenhuma bolsa, mochila, nada que pudesse identificar ela. Quem quer que tenha assassinado Deborah Wilson, de 21 anos, arrastou o corpo dela pro lado de fora da sala de informática onde ela trabalhava. Depois colocou o corpo cuidadosamente na escada. E fez uma coisa muito curiosa, tirou os sapatos e as meias dela, que não estavam na cena. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que eu sei que o meu delineado tá torto, tá bom? Mas eu acho que assim, a gente tem que deixar o delineado ser livre pra se expressar. E eu decidi que eu vou gravar com ele assim mesmo. E é isso, tá bom? Bora pra história. Depois que a Deborah foi morta no dia 30 de novembro de 1984, a polícia da Filadélfia logo correu para coletar o máximo de evidências que ela pudesse. Era muito difícil pegar qualquer evidência, porque não tinha nada na cena do crime, não tinham câmeras de segurança no local também. As evidências físicas eram mínimas e eles estavam muito perdidos de por onde começar, só que eles precisavam agir rápido, afinal eles estavam em um campus universitário, tinham alunos ali o tempo todo. Se eles não identificassem o assassino, quem garantiria que não ia ter outra morte? As coisas começaram a esclarecer horas depois que um homem chegou pra polícia dizendo que conhecia a vítima. Ele disse que o nome dele era Curtis Rainer, ele disse que acreditava que o corpo da pessoa que tinha sido encontrado era da namorada dele. E aí a polícia achou estranho, principalmente pra uma pessoa chegar do nada, já assumindo que a namorada estava morta. O que fez com que o Curtis se tornasse um pouco suspeito, mas ele começou a contar uma história de tudo que tinha acontecido na noite anterior. Ele disse que a namorada dele costumava ficar até tarde trabalhando na sala de informática do campus, e que naquela noite ele tinha se oferecido pra ficar com ela até ela terminar o trabalho. Só que quando deu mais ou menos 1h30 da manhã, ele começou a ficar muito cansado e com sono e perguntou pra ela se ela se importaria que ele fosse pro dormitório dormir. E ela disse que não, que depois encontraria ele, mas o Curtis, apesar de ter voltado pro dormitório, ele ficou muito preocupado de deixar ela sozinha até de madrugada. Então, enquanto ele estava no caminho da sala de informática pro dormitório, ele encontrou um dos seguranças do campus. Ele comentou que a namorada dele estava ainda trabalhando na sala de informática e se ele se importaria de checar ela de vez em quando pra ver se estava tudo bem, e o segurança concordou. A namorada dele estava acostumada a ficar lá sozinha também, então ele não se importou muito e não ligou muito pra aquilo. Mas no dia seguinte, quando ele passou pela sala de informática, ele viu que o carro dela continuava estacionado no mesmo lugar onde ela tinha deixado na noite anterior. Parecia que ela nunca tinha saído de lá. E além disso, ele ouviu rumores de que um corpo tinha sido encontrado. Na mente dele, era óbvio que era da namorada. Ele também comentou que eles tinham combinado de se encontrar no dia seguinte em um certo ponto e ela não apareceu. A polícia não estava achando aquela história muito convincente, principalmente porque o Curtis estava com a mão machucada, como se ele tivesse dado um soco em alguma coisa, e ele também estava com um corte muito grande entre os dedos. Parecia muito que ele era o assassino, principalmente porque o corpo tinha sido coberto com uma jaqueta depois que a Deborah tinha morrido, e isso é sinal de algo muito pessoal, até remorso. Quando a polícia foi checar a sala de informática, eles perceberam que o computador que a Deborah estava usando estava no meio de uma frase que ela estava escrevendo, e ela parou de escrever às 1h38 da manhã, então isso indicava que ela tinha sido pega de surpresa. Provavelmente ela tinha sido interrompida do que quer que ela estivesse fazendo de trabalho pela pessoa que atacou ela. Eles também encontraram algumas cordas no chão que combinavam perfeitamente com as marcas que estavam no pescoço da Deborah, e também tinha uma mancha de sangue na cadeira em que ela estava sentada. Além disso, não tinha nada fora do normal. Os policiais infelizmente descobriram que um zelador tinha arrumado a sala de informática depois que o crime aconteceu. Provavelmente ele destruiu várias evidências muito essenciais. O zelador apresentou muito remorso de ter feito aquilo, mas ele tinha um álibi pro momento do crime, então não tinha como ter sido ele. E ele disse que ele não achou nada estranho quando foi limpar a sala, que na verdade as cadeiras e as mesas estavam meio que mexidas, mas era normal porque as pessoas passavam o dia usando a sala, então tava sempre desarrumada. O namorado da Deborah, o Curtis, concordou com a polícia em fazer uma entrevista pra falar mais detalhes sobre o que aconteceu, e ele disse que as marcas na mão dele, a primeira de soco, foi porque depois que ele descobriu o que aconteceu, ele disse ter socado a parede, e ele disse que ele fez aquele corte no meio
dos dedos porque ele estava consertando o carro recentemente. A polícia não tinha evidências suficientes para prender o Curtis, então eles começaram a pensar no álibi que ele tinha dado, aquele segurança do campus. Eles foram conversar com esse tal de segurança e ele confirmou o que aconteceu. E agora que a história fica um pouco confusa porque a gente tem 3 seguranças diferentes. Um deles, que foi o que o Curtis conversou, disse ter visto um aluno andando por volta da 1h30 da noite, ali pelaquela região da sala de informática. O segurança que conversou com o Curtis se chamava Bryce. Ele não tinha nenhum registro criminal, ele confirmou que ele conversou com o Curtis por volta da 1h30 da manhã. E aí ele disse que ele conversou pelo rádio com outro segurança chamado Brandon Ziegler. O Bryce, esse primeiro segurança, não tinha nenhum registro criminal, ele tinha ficha limpa. Já o Ziegler, ele já tinha sido preso por roubo e ele mentiu sobre esse roubo para poder conseguir um emprego de segurança. E aí o Bryce ligou pro Ziegler falando o seguinte: olha, tem uma garota que tá ali na sala de informática, o namorado dela pediu pra checar ela pra ver se tá tudo bem, você pode ir lá dar uma olhada? E aí o Ziegler concordou, só que ele não tava muito afim de ir lá. Então ele falou com um outro segurança chamado David Dixon. Ele pediu pro Dixon ir até lá checar a garota e insistiu que ele nunca entrou na sala do laboratório. Quando ele foi interrogado, ele até falou pros policiais checarem o ponto dele como segurança pra ver que ele tava no ponto no horário certinho. Então ele tinha que ficar andando pelo campus, como tarefa dele como segurança, e a cada ponto que ele passava, ele batia ponto pra mostrar que ele tava lá. Quando os policiais checaram, eles viram que realmente estava certinho, mas isso não queria dizer nada, porque tinha um horário entre um ponto e outro que ele podia ter feito qualquer coisa. No fim do interrogatório, ele disse meio que sarcasticamente que ele tinha matado a Debbie. E ele também se recusou a fazer um teste de polígrafo. E aí, quando os policiais foram interrogar o David Dixon, ele disse que o Ziegler nunca entrou em contato com ele pra ir checar a Debbie, o que foi um tanto quanto suspeito. Mas o Dixon disse que ele sabia que alguém estava trabalhando até tarde no laboratório de informática, porque ele disse que ele passou ali por perto por volta das 2h15 da manhã e ele viu as luzes acesas e também o som das impressoras funcionando. Ele disse que ele não quis atrapalhar essa pessoa que estava trabalhando, então ele ficou fazendo o trabalho dele. Ele passou a noite conversando no celular com a namorada por volta das 4 da manhã e disse que quando passou de novo na sala de informática as luzes já estavam apagadas e a porta estava trancada. O único que não foi descartado como suspeito pela polícia foi o Ziegler, mas não tinha nenhuma evidência de novo contra ele, então os policiais decidiram ir atrás daquela pessoa que o segurança disse ter visto andando pelo perímetro de madrugada. Era um garoto de 28 anos chamado Ashlyn. Ele era estudante de PhD e ele era bem conhecido por ficar trabalhando até tarde. Ele também era famoso por um negócio meio bizarro. Ele costumava atacar as mulheres pelo campus com um lápis contra o pescoço delas, dizendo que ia matar elas. Bem normalzinho. O escritório dele também ficava bem acima de onde o corpo da Deborah foi encontrado. Quando ele foi interrogado pela polícia, ele disse que ele ficou dentro do escritório dele durante a noite toda. Ele disse que ele não interagiu com a Deborah em momento algum, apesar de conhecer ela. Ele falhou no teste de polígrafo e disse de 2 estudantes que estavam no escritório com ele durante aquela noite pra usar como álibi. Mas quando esses 2 estudantes foram interrogados, eles disseram que o Ashlyn saiu por volta da 1 da manhã da sala e ficou umas 3 horas fora. Ele disse pros estudantes que ele estava indo tirar um cochilo. Então os policiais foram no Ashlyn de novo, perguntaram sobre essa questão e aí ele disse que ele tinha esquecido de mencionar que tinha ido cochilar em uma das salas de estudo. De novo, a polícia achou que tinha encontrado o assassino, mas eles não tinham nenhuma evidência física pra de fato prender ele. Então eles começaram a falar com mais pessoas, amigos e familiares da Deborah, tentando descobrir o que tinha acontecido, se tinha alguém que tinha algo contra ela. E acabou que a Deborah tinha um stalker. O nome dele era Alan Smith. Aparentemente ele tinha acabado de conhecer a Deborah e eles eram amigos, mas ele acabou se apaixonando por ela, queria ter um envolvimento romântico com ela, mas ela já namorava e ela não queria nada com ele. Mas o Alan não aceitou essa rejeição, então ele começou a perseguir ela pelo campus e tentar conversar com ela pra fazer essa relação dos dois voltar. Só que a Deborah não queria, ela tava ficando cada vez mais irritada com isso. E só um dia antes de morrer, os amigos dela viram ela tendo uma briga com o Alan. Ele tava bem exaltado, ele segurou o braço dela, começou a chacoalhar ela e gritar. O Alan disse que passou a noite toda no apartamento dele na noite em que ela morreu. Só que ele não tinha nenhum álibi pra confirmar isso. Só que, de novo, não tinha nenhuma evidência também pra condenar o Alan. A cena do crime tinha sido limpa, não tinha da onde eles tirarem mais evidências. E aí eles decidiram seguir pelo sangue que tava na poltrona dela. Lembrando que naquela época ainda não tinham testes de DNA. Então tudo que eles conseguiram saber foi qual o tipo sanguíneo daquela gota de sangue, que deu o sangue A. E o sangue da Deborah era O, o que indicava que aquele sangue que tava lá provavelmente era da pessoa que tinha atacado ela e na hora que atacou acabou se machucando. E foi aí que eles testaram o sangue de todo mundo, do Ziegler, do Curtis, do Alan e do Ashlyn, mas nenhum deles tinha sangue A. Isso deixou os investigadores e os policiais ainda mais frustrados. O campus estava o caos. O presidente
presidente da universidade teve que se pronunciar, avisar os alunos para não andarem sozinhos, porque ele acreditava que quem quer que tivesse sido responsável era um de nós. Eles também colocaram uma recompensa de $10 mil para quem soubesse qualquer informação. A Débora era uma pessoa muito dedicada e dava pra ver isso muito bem, porque ela tava trabalhando até tarde pra poder focar no trabalho dela. Então, quem teria algo contra ela pra saber que ela tava trabalhando até aquela hora da noite? Cerca de uma semana depois, a mochila dela apareceu nos achados e perdidos da universidade. Ninguém sabe exatamente como a mochila foi parar lá ou quem deixou lá. Só que dentro dessa mochila estavam todos os pertences dela, não parecia que nada tinha sido roubado. E quando ela foi encontrada, ela tava com um relógio muito caro no pulso. Isso mostrava que aquilo realmente tinha sido pessoal, não era uma pessoa que tava tentando roubar ela. E aí, com o tempo, o caso foi esfriando, ninguém foi preso, nada foi descoberto, até 8 anos depois. Em 1992, o caso foi enviado para uma equipe que investiga esses casos que esfriaram. A liderança dessa equipe era um detetive chamado Bob Snyder. E aí ele decidiu levar esse caso para uma sociedade privada, que eu acho genial. Basicamente, essa sociedade reúne todos os gênios da criminologia. Eles se encontram e eles ficam um mês todo tratando de casos específicos que não tem solução. Então tem detetives de criminologia, advogados de defesa, promotores, analistas forenses, agentes do FBI, até um médico da aeronáutica. Basicamente o que eles fazem é se sentar em uma sala, pegar um dos casos e ficar tentando encontrar evidências para solucionar casos que nunca foram solucionados. E essas pessoas vinham do mundo inteiro para isso. Eles colocaram o caso da Deborah Wilson na mesa e eles ficaram durante horas sem conseguir descobrir nada. Até que o Richard Walter, um dos membros fundadores desse grupo, teve uma teoria. Ele era um famoso psicólogo criminal. Ele fez os perfis de alguns dos assassinos mais infames do mundo, e grande parte do trabalho dele até hoje é confidencial. Ele acreditava que o assassino era tipo um macho alfa que queria estar sempre no controle. Ele apontou para uma pista específica que parecia que os detetives não tinham dado muita bola e que era crucial para solucionar o caso: o fato de que a Débora estava sem os sapatos e sem as meias. Isso poderia indicar que o assassino tinha fetiche por pés. Ele disse que aquela pista não era aleatória, mas crucial. Então, o esquadrão que estava investigando esse caso que esfriou voltou a entrevistar todas as testemunhas, todo mundo que presenciou aquele caso. Quando eles falaram com o gerente da sala de laboratório da universidade, ele comentou que ele sempre se incomodou com um fato. Ele disse que as impressoras da sala de informática sempre desligavam às 10 horas da noite. Então ele ficou bem confuso quando aquele segurança, o David Dixon, disse que ele passou às 2 e pouco da manhã por lá e tava ouvindo o barulho das impressoras. Assim, não me perguntem por que esse cara nunca disse nada na época em que aconteceu. Mas o fato é que ele acabou falando em algum momento. E aí a polícia decidiu olhar pro segurança que eles não pensaram que tinha nada a ver com o caso, o David Dixon, que era ex-militar. Eles foram olhar os registros dele do exército e descobriram um fato bem inusitado que tinha acontecido em 1979. Esse era o primeiro ano em que ele estava servindo no exército e ele tinha sido punido porque ele roubou os tênis brancos de um outro oficial. E coincidentemente, o mesmo tênis que ele tinha roubado era o tênis que a Débora estava usando naquele dia. E aí eles foram entrevistar os vizinhos do Dixon. Pelo menos 4 mulheres que eram vizinhas dele reportaram que a casa delas tinha sido invadida e não tinham roubado nada além dos tênis brancos que elas usavam. Só que esse caso nunca tinha sido descoberto. Elas nunca souberam quem de fato estava roubando. E aí o álibi que o David tinha naquela noite é que ele tinha passado a noite conversando no celular com a namorada. A namorada tinha se tornado esposa, depois eles se separaram e quando a polícia foi falar com ela disse que eles sim conversaram naquela noite, mas foi por poucos minutos. Quando eles entraram no apartamento do Dixon, eles encontraram 20 pares de tênis brancos, cada par dentro de um saco transparente. Parecia que ele estava guardando aqueles sapatos como troféus. Eles também encontraram cerca de 77 vídeos caseiros que pareciam ter sido feitos pelo próprio Dixon, filmando mulheres andando em tênis brancos. Ele acabou sendo preso em junho de 1993. Ele nunca admitiu o que ele fez e os policiais também, assim, tinham essas evidências, mas eles até que precisavam de uma confissão. E aí, quando o Dixon foi pra cela, ele acabou se gabando pro companheiro de cela. Ele disse que ele matou a Debbie porque ele queria ver os pés dela. O colega de cela acabou entregando ele pra polícia. E aí ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. Pra mim, esse caso é um dos que tem um motivo mais estranho. Uma pessoa perdeu uma vida porque um cara queria ver os pés dela. Enfim, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.